Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de pura resiliência e reconquista. A ascensão dos movimentos nacionalistas que lutaram pela independência em todo o continente africano. É uma jornada que nos ajuda a redefinir narrativas e a celebrar um espírito de autodeterminação que é francamente inspirador. E para começar, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Este slide diz tudo, de forma direta. A história da África não começou com a colonização. Longe disso. O que a gente vai explorar, na verdade, é como um continente com uma história milenar, riquíssima, reagiu a uma interrupção violenta. E essa linha do tempo aqui coloca tudo em perspectiva, né? Dá uma olhada na dimensão dessa história. Reinos antigos, grandes impérios que existiram por milênios. A peregrinação de Mansa Musa, por exemplo, lá em 1324, mostrou ao mundo a riqueza e a organização da África. A era colonial, que a gente marca começando ali em 1884, foi um capítulo bem curto, mas profundamente destrutivo, numa saga muito mais longa. Ok, então, qual vai ser nosso roteiro? A gente começa falando desse legado pré-colonial, depois passa pela ruptura que a colonização causou, aí a gente explora o despertar da resistência, os líderes e suas estratégias, e por fim, a independência e tudo que veio depois dela. Primeira sessão, então. Um legado antes da colonização. Vamos entender um pouco do quão sofisticado e rico era o mundo africano antes da chegada em massa dos europeus. O ponto que a gente precisa entender aqui é que as sociedades pré-coloniais não eram nada primitivas. Pelo contrário, eram complexas, eram poderosas. Impérios como o Songhai e Gana controlavam rotas comerciais gigantescas. Cidades como o Timbuktu eram centros de conhecimento que, competiam com qualquer outro lugar do mundo na época. E essa força, essa organização, serviu de base e inspiração para gerações futuras. E agora a gente entra na segunda sessão, a ruptura colonial. É aqui que o conflito central da nossa história realmente começa. A partilha da África. Esse termo se refere a um momento decisivo. Na Conferência de Berlim, as potências europeias literalmente se sentaram ao redor de uma mesa e desenharam fronteiras num mapa, dividindo um continente inteiro. E o mais chocante, ignorando completamente os povos, as culturas, as nações que já existiam ali. Foi a imposição de uma ordem artificial que teria consequências terríveis. E o impacto disso foi devastador. As fronteiras artificiais criaram conflitos que duram até hoje. Os recursos naturais foram explorados para enriquecer a Europa, não a África. E houve uma tentativa real de apagar a história e a cultura locais. Mas, ironicamente, o sistema colonial acabou educando uma pequena elite que, ao ter contato com ideias de liberdade e soberania, se tornou a vanguarda da resistência. E é a partir daí que chegamos à nossa terceira sessão, o despertar da resistência. Vamos ver como as sementes de um movimento de libertação começaram a germinar. O que é muito interessante nesse gráfico é que os movimentos africanos não aconteceram isolados. Eles faziam parte de uma grande conversa global sobre liberdade. A Revolução Haitiana, por exemplo, que foi uma revolução de escravizados vitoriosa, foi uma inspiração gigantesca, assim como os movimentos de independência na Ásia e as ideias do pan-africanismo que conectavam africanos de todo o mundo. É importante dizer que a resistência sempre existiu. Atos históricos de luta armada, como a dos Zulus, por exemplo, criaram uma base de orgulho e de desafio. Com o tempo, essa energia de resistência evoluiu para os movimentos nacionalistas mais modernos, que eram mais estratégicos, mais organizados e tinham um alcance continental. Seção 4. Líderes e estratégias. Agora vamos conhecer as pessoas, os arquitetos que transformaram a esperança em um plano de ação e, finalmente, em realidade. Então, a pergunta é essa: quem foram as figuras icônicas que lideraram milhões de pessoas nessa jornada rumo à liberdade? Olha, 3 nomes aqui se destacam, entre muitos outros, claro. Kwame Nkrumah, em Gana, que não só libertou seu país, mas sonhava com uma África unida. Jomo Kenyatta, no Quênia, liderou uma luta intensa pela terra e pela soberania do seu povo. E Patrice Lumumba, no Congo, que travou uma batalha para que a imensa riqueza do seu país finalmente beneficiasse o povo congolês. E essa citação do Kwame Nkrumah, ela resume perfeitamente a visão do movimento. A independência política, ter uma bandeira nova, não era o fim do jogo. O objetivo real era a unidade, a soberania econômica e, principalmente, a recuperação de uma identidade histórica cheia de orgulho. E é importante entender que não existia uma abordagem única para todo mundo. Este slide compara os 2 caminhos principais.
Em alguns lugares, os protestos pacíficos, inspirados em figuras como Gandhi, foram a estratégia. Em outros, onde a violência colonial era extrema, a resistência armada se tornou uma necessidade, não uma escolha. A luta também foi cultural, e essa parte é fascinante. A música virou um hino de resistência. Símbolos antigos, como os hieróglifos egípcios, foram recuperados para reafirmar uma identidade profunda, histórica. A arte e as histórias contadas de geração em geração reforçaram a ideia de uma história incomum, uma história que veio muito antes da colonização. E com isso, a gente chega na nossa última sessão: independência e suas consequências. Conquistar a liberdade foi um passo monumental, mas a jornada estava, na verdade, só começando. O impacto desses movimentos foi sentido no mundo inteiro. A luta pela independência na África se tornou um farol de esperança, inspirando movimentos por direitos civis em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos, mostrando que a mudança era, sim, possível. E o ano de 1957 foi esse ponto de virada. A independência de Gana, liderada pelo Nkrumah, provou que era possível, e isso deu início a uma reação em cadeia que varreu o continente nas décadas seguintes. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. As bandeiras foram trocadas, a independência foi declarada. Mas a luta tinha realmente acabado? Pois é, a realidade é que a independência trouxe um caminhão de novos desafios. Muitos deles eram uma herança direta do sistema colonial: instabilidade política, corrupção e novas formas de dependência econômica, o que a gente chama de neocolonialismo, onde o controle externo continuava, só que de outras formas. Mesmo com todos esses desafios, o legado desses movimentos é inegável. A memória dessa luta por soberania, por dignidade, continua sendo uma fonte poderosa de orgulho e de inspiração para as novas gerações que estão construindo o futuro do continente hoje. E a gente termina com essa pergunta para reflexão mesmo. De que forma o espírito de resiliência, de unidade e de autodeterminação que foi o motor desses movimentos continua a moldar as conversas, as inovações e os sonhos na África contemporânea? A história, como a gente pode ver, está longe de ter um ponto final.